Fala time, hoje veremos então um pouco mais sobre falso rompimento, tá? Então olha só, aqui a gente tem três exemplos que nitidamente dois deles acabam falhando e um até consegue romper, tá? Mas ainda assim ele não é dos melhores cenários para se fazer uma entrada, tá ok? Então quais desses três aqui que justamente falharam? Vamos primeiro identificar eles e depois vamos comentar um pouco mais sobre cada um deles, ok? Esse primeiro aqui, então veja só, ele teve um candle forte, rompeu e continuou subindo. Então beleza, esse aqui conseguiu romper essa resistência que a gente tem na tela, tá? Eu vou mostrar aqui nessa imagem para vocês, depois eu vou mostrar no gráfico também esses exemplos, tá? Nesse caso aqui, então, ele rompeu, até confirmou fora dessa resistência, e veja que eu não estou traçando uma linha de resistência, mas eu já estou tratando de uma região de resistência, tá? De resistência e suporte. Depois ele voltou. No candle seguinte, ele já voltou para dentro dessa região. Então, ali, ele não confirmou também o rompimento dessa resistência, tá? Então, esse aqui falhou, tá? Esse segundo caso aqui, ele acabou falhando ao romper. E esse outro caso aqui, esse aqui vocês podem se perguntar, pô, mas ele atravessou também, ele não rompeu? Não, ele não rompeu também, tá? Esse aqui também falhou. Por que ele falhou? Porque justamente em algum momento, ó, esse aqui eu já vou deixar como ele falhou, tá? Esse terceiro aqui também falhou. Então, em algum momento, deixa eu só testar para ver as cores. Em algum momento ele fez isso aqui, né? Ele esteve aqui, foi voltando, deixando pavio, deixando sombra, fechou aqui embaixo, tá? Quando ele fechou aqui embaixo, o que ele demonstrou para nós? Ele demonstrou que entrou uma força de rejeição para baixo ali, fazendo o preço sair daqui e regredir para baixo dessa resistência, tá? Então ele respeitou essa resistência, ele não conseguiu ultrapassar no período de tempo dentro daquele candle, tá? Dentro daquele tempo o candle não conseguiu romper. Então aqui ele falhou ao tentar romper. Vamos ver alguns exemplos, tá? Desses casos de falso rompimento, tá? Lembrando que esse aqui não foi um falso rompimento, né? Esse aqui realmente rompeu. Vamos dar uma olhada então no Bitcoin. Tá? Aqui tem alguns exemplos, ó, veja só. Nesse caso aqui eu vou mostrar com um suporte. Tá? Vou mostrar um exemplo já. Em vez de ser uma resistência, vai ser um suporte. Então veja só. Vou deixar aqui na escala log também para ficar um pouco mais compacto o gráfico aí para nós. Veja só então. A gente tem lá o topo histórico, né? Depois então naquele topo histórico, lá em dezembro de 2017, ele começou a cair. Fez esse fundo aqui, e aí eu posicionei toda essa região em amarelo, ó, toda aquela região ali em amarelo, era um suporte, né, ou uma resistência, dependendo do local, tá? Lá no futuro ela até seria uma resistência, mas aqui para nós ela vai ser um suporte, tá? Vai ser um chão do nosso preço. Vamos medir para ver quantos dólares isso daria nessa zona de briga que eu marquei. Eu fiz uma zona de briga aqui de 362 dólares, tá? É o tamanho que tem essa faixa aqui. Então, não é um preço fixo. Não é nos 61, 130 dólares esse rompimento aqui, não. Era essa região inteira, tá? Que teria que romper. Então, veja só. Aqui, então, fez esse fundo, tá? Já tinha tido os outros fundos anteriores aqui na alta, tá? E eu marquei, então, toda essa região aqui inteira. Veja só. Aqui a gente teve, então, aquele último caso ali que eu mostrei ali no Paint, né? Aqui, esse último caso, ó. Esse caso aqui era uma estrela cadente. Ali, basicamente, vai ser um martelinho em cima do suporte. Depois ele voltou a subir, buscando essa LTA, tá? Então, aqui a gente teve duas vezes, ó, que deixou sombra e nenhuma delas atravessou de fato, tá? Nenhuma delas atravessou de fato. Mais para frente aqui a gente teve também mais duas vezes que a sombra entrou naquela zona de briga ali e não conseguiu romper, tá? Não conseguiu romper, ok? Então aqui também não conseguiu romper. Aí o preço batia lá na LTA, voltava, tal. Ó, essa aqui também pode servir como exemplo, ó.
Essa estrela cadente aqui, ela atravessou, mas foi exatamente como aquele último modelo que eu mostrei ali, tá? Também foi um falso rompimento de uma LTB, né? Na verdade, LTB, tá? Linha de tendência de baixa, tá ok? Então ele não conseguiu atravessar de fato, né? Ele parou, aqui também parou, tá? Aqui chegou próximo, tá? Então ele não conseguiu romper essa LTB, tá ok? Então aqui, galera, veja só, vou excluir até essa FIBO aqui, não se faz necessário nesse momento, tá? Neste caso aqui, galera, nesse último exemplo, veja como ele rompe, tá? Ele atravessa essa região amarela, que não é uma linha. Ó, eu poderia deixar só uma linha assim, ó. Ó, vou botar uma linha aqui, tá? Poderia, tá? Tudo bem, igual não teria rompido antes, tá? Até teria atravessado as sombras, mas somente aqui que de fato rompeu, tá? Somente ali que de fato rompeu. Então veja só, rompeu e finalmente continuou caindo. Um vídeo antes aqui, se for no IGTV que vocês estiverem olhando, vocês vão perceber o quê? E no YouTube também. Justamente o que? Eu postei sobre a média de 200. Veja onde o preço parou após o rompimento, na média de 200. Vocês percebem que uma coisa vai se encaixando com a outra? Tá? Então veja só, aqui a gente teve um rompimento de verdade, tá? Tem outro tipo que eu acho mais interessante ainda. Eu já vou botar aqui no gráfico diário e vou partir ali para mostrar para vocês. Depois eu volto. Tem um outro caso, além desses aqui, que poderia ser um rompimento de verdade igual esse aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou alongar essa resistência. Prontinho, já alonguei a resistência, agora eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos supor aqui, ó, que a gente tivesse então um rompimento, tá? Um rompimento assim, ok? Deixa eu alongar, botar para o lado aqui um pouco. Eu faço do lado aqui, pronto. Aqui. Opa. Deixa eu fazer aqui de novo. Tá? Assim, um rompimento. Depois, então, o que seria interessante aqui? Seria interessante se ele fizesse, nem que fosse, um candle de pullback, tá? Um exemplo de pullback. Pullbackzinho aqui. Vamos botar aqui um candle vermelho. Candle vermelho e uma sombra. Uma sombra preta aqui já tá bom, assim, tá? Opa. Agora vai. Tá uma sombrinha assim, tá? Beleza, isso aqui teria sido um pullback, então. O preço teria rompido, voltado para testar. Aí sim seria interessante em pensar fazer uma entrada. Não que esse primeiro caso aqui também não seja bom, tá? Mas esse aqui é bem melhor, tá? Bem melhor, porque, por exemplo, esse aqui a gente poderia ter um stop maior e ainda assim, ou tivesse entrado, o movimento poderia fazer o quê? Ele poderia muito bem, esse movimento aqui, voltar para testar para depois continuar subindo, tá? Esse caso aqui ele já testou. Então, provavelmente depois disso, tá? Provavelmente depois disso ele faça isso aqui, ó, e continue subindo, tá? E continue subindo, ou caindo, né, se fosse um caso de um pullback para baixo, tá? Então, seria esse aqui o ideal para que a gente fizesse uma entrada, tá? Por exemplo, nesse caso aqui a gente faria, deixa eu marcar aqui, uma linha preta. Basicamente a nossa entrada seria aqui, tá? A entrada seria aqui. Bom, não vou deixar reto. E o stop seria aqui, tá? Então a gente teria essa margem aqui para o stop, tá? Deixa eu botar aqui no gráfico então, que eu já tinha deixado ali carregando. Vamos dar uma olhada aqui então no rompimento. Vamos ver no rompimento lá para trás, aqui, tá? Quando a gente entra no gráfico diário, vou esperar carregar aqui, pronto. Ó, quando a gente entra no gráfico diário, a gente consegue perceber, vou excluir essa seta aqui, vou deixar essa setinha para o lado, ó, só para vocês verem depois. Justamente, ó, rompeu, fez uma sombra de rejeição. Poderia ter se tornado aquele falso rompimento também que ele vai e volta, tá? Poderia, tá?
Poderia, inclusive, deixar aquela sombra imensa e voltar lá para cima, tá? Mas não foi o caso, ó. O que que ele fez aqui depois? Ele fez um candle, ó, que até bateu ali a sombra e voltou a cair, tá? Então, esse detalhe aqui, ó, poderia ser um pullback, ó. Ele realmente testou aquela região, não quis voltar para dentro dela e depois o mercado continuou caindo. Outra figura que dá para enxergar bem aqui nessa região também é um triângulo, tá? Um triângulo simétrico. Triângulo simétrico. Lembrando que o triângulo simétrico ele pode ir para qualquer lado, porém, tá? É uma observação minha, geralmente quando ele vem de uma tendência de baixa, ele continua caindo. Tá? Assim como geralmente quando ele vem de uma tendência de alta, ele continua subindo. Tá? Geralmente a tendência tende a se manter. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, a gente poderia ter feito a entrada então. Poderia ser abaixo dessa sombra, poderia ser abaixo dessa sombra aqui, que foi onde realmente fez o pullback. Tá? Deixa eu marcar aqui com uma seta. A gente poderia ter feito a entrada aqui, ó, nessa região. Mais ou menos aí nos 5.500 dólares, tá? Arredondando aí para 5.500 dólares, o stop seria nessa região aqui, tá? Nessa região aqui. Ó, pode ver que não chegou a estopar, tá? O outro detalhe é o que? Essa seta que já estava aqui, para mim foi um pivôzinho de baixa, tá? Pivôzinho de baixa. Então, se eu tenho um pivô de baixa, logo eu também tenho uma Fibonacci para projetar. Então, a gente tem o nosso primeiro alvo aqui, tá? Nosso segundo alvo nessa região, onde teve a sombra. E vamos ver se vai bater mais abaixo ainda. Ó, aí mais esse alvo aqui, ó, tá? Então, pelo menos até aqui a gente teve alvo, baseado nessa entrada aqui de rompimento com pullback, ok? Então, a gente vai fazendo isso, a gente vai pegando detalhes, vai somando e vai montando setups, assim que funciona para a gente fazer as entradas, beleza? Então não deixa de curtir, se inscreve no canal e comenta o que tu tiver aí sobre esse vídeo, beleza? Então até a próxima!